Começando o vídeo nesta sexta-feira, aguardando com expectativa, né, o retorno do Campeonato Brasileiro que irá acontecer nesse final de semana. Antes de eu falar sobre isso e fazer outros comentários, eu peço que vocês curtam, comentem e compartilhem esse vídeo. Como eu venho sempre dizendo, e é norma geral, né, é importante para o canal o maior número de adesões possíveis para a gente poder crescer cada vez mais. A coisa está indo bem, devagarinho, ponto a ponto, a gente vai chegando e logo, logo estaremos aí já com uma turma enorme, né, me acompanhando, que será muito satisfatório. Bom, eu falei do retorno do Campeonato Brasileiro. O último jogo do Criciúma, vocês se lembram quando foi? 31 de agosto, lá em Cuiabá. O Criciúma foi derrotado na rodada e ficou com um jogo atrasado. Esse jogo do Cuiabá já era um jogo também que havia sido adiado numa rodada lá no início. Então o Criciúma está com 28 pontos, está numa situação ainda não de todo confortável, está perigo, né? Tem muito time grande vindo lá de baixo, o Criciúma tem que pontuar. E para ironia, né, vai ter que pegar o Palmeiras lá no Allianz Parque, no próximo domingo. Depois de 14 dias, né, o Criciúma estará de volta. O que foi importante nesse tempo todo foi o tempo de recuperação de jogadores que estavam contundidos, né? Departamento médico, outros em transição. O Tencate, portanto, vai ter todo o seu plantel à disposição. E aí é saber de que forma ele vai se comportar. Penso eu que vai no mesmo estilo Tencate, fechadinho, bonitinho, explorando o contra-ataque. Terá a volta do Bolazzi, que será importante, mas é uma parada realmente muito dura, né? Enfrentar o Palmeiras na casa do Palmeiras lá em São Paulo. Mas, no futebol, a gente sabe como é que funciona, né? O Palmeiras é favorito? É favorito. Mas, de qualquer maneira, sempre fica uma expectativa aí de que algo surpreendente possa acontecer. Nesse meio tempo em que houve a paralisação do calendário do futebol brasileiro, tivemos a seleção brasileira, que eu já falei aqui, 2 jogos contra o Equador, ganhou de 1-0 aqui em Curitiba, perdeu lá no Paraguai, e não há uma expectativa de que possa haver uma reversão rápida desse quadro. Até porque o Dorival Júnior tem convocado, praticamente os mesmos jogadores. Claro que houve algumas novidades apresentadas na última seleção por força de contusões de jogadores que estavam pré-convocados, e houve toda essa dificuldade, né, para poder encontrar uma forma de jogar. E por isso nós tivemos aí 2 partidas muito ruins da seleção brasileira, apesar da vitória contra o Equador, que foi importante para subir um pouco mais na classificação. Mas, em 5º lugar, quando terminou essa data FIFA, um 5º lugar não é lugar da seleção brasileira, pelo menos não foi lugar da seleção brasileira nos últimos anos. Então essa seleção aí tem muito o que fazer, o Dorival Júnior está tendo muito trabalho para poder encontrar uma forma de jogar, e eu fico em dúvida se ele terá capacidade para encontrar essa forma. Porque uma coisa é tu ser treinador de clube, né? Clube, tu tem ali, tu tem um trabalho que vai se intensificando com muito tempo. O Dorival é um técnico que foi vencedor nos últimos anos, teve esse mérito, por isso foi chamado para a seleção. Mas, no contexto atual do futebol mundial, a seleção é uma situação diferente. Se reúne eventualmente. Então não há uma continuidade de trabalho. Daí tem jogadores que as convocações dificilmente são contestadas. Porque nós temos hoje uma carência de grandes jogadores, né? Daqueles que desequilibram. 1 ou 2 ali que não estão conseguindo jogar, tipo o Vinícius Júnior, por exemplo, né? Faz o demônio lá no Real Madrid, mas chega na seleção e não consegue jogar. Por quê? Porque o sistema não facilita, o esquema não ajuda, e sozinho ele não vai resolver. Bom, tivemos nesse meio de semana a Copa do Brasil, semana passada a primeira fase, a segunda agora, e é uma coisa impressionante, né? 4 dos principais times brasileiros, em 4 jogos no confronto entre eles, conseguiram marcar apenas 3 gols. Um gol marcado pelo Atlético no jogo lá no Morumbi, um gol do zagueiro, final de jogo, já nos acréscimos, vitória do Atlético 1-0, 0-0 em Belo Horizonte. E o Flamengo, que ganhou do Bahia de 1-0 lá em Salvador, gol do Bruno Henrique, ontem repetiu, né, o resultado, se classificou com o gol do Arrascaeta. Tá feia a coisa por aqui, né? Se a seleção não está encontrando uma forma de jogar, a gente vê aqui que com grandes contratações, com grandes investimentos, os clubes brasileiros ainda estão com dificuldade de apresentar um futebol mais vibrante, um futebol mais coerente. Bom, eu quero deixar aqui um aviso para todos vocês e um pedido, né? Se você ainda não faz parte do nosso grupo de futebol,
onde falamos tudo sobre o futebol catarinense, futebol brasileiro, futebol mundial, estou te fazendo aqui o convite. Né? Clique aqui no link que vai aparecer e faça parte desse grupo. Eu estarei lá te esperando. Então vamos discutir bastante futebol, quero a adesão de vocês para poder colocar também a opinião de vocês sobre o que está acontecendo no futebol, para a gente ir trabalhando aí nesse novo grupo que nós implantamos, onde se fala tudo sobre futebol. Então clique no link que está aí embaixo e venha conosco aqui discutir o futebol do Criciúma, futebol catarinense, futebol brasileiro e futebol mundial. Ok? Por hoje é isso, fica aqui um abraço a todos e fiquem com Deus.